Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, para nossos irmãos, que é inscrito neste canal do YouTube, da obra missionária para todos, Construindo Shalom. Aqui é a pessoa do pastor Edson, que vai trazer mais uma reflexão para você nesta noite, neste horário, já praticamente quase meia-noite. E a reflexão de hoje eu quero falar sobre a questão, os 3 pontos da vida. Foi a reflexão que Deus me deu hoje pela manhã. Já tem mais ou menos uns 3 meses aí que eu não trago a reflexão nova no canal, mas estava buscando a orientação de Deus, buscando do Senhor mais algumas reflexões novas. E Deus me deu essa reflexão hoje pela manhã, voltado aos 3 campos da vida. E eu fazia algumas perguntas para Deus: por que tem muitas pessoas que fracassam? E aí Deus me deu esses 3 pontos, esses 3 campos. Fracassam porque eles não conseguem conjugar esses 3 campos. Quem consegue conjugar esses 3 campos, com certeza vai ser mais do que vencedor. Vai ser pessoa vitoriosa e pessoa próspera. Então, os 3 campos que eu vou falar nessa reflexão, que eu vou estar falando, é voltado ao campo físico, voltado ao campo sobrenatural, que é o campo da fé, e o campo eterno, que é voltado à salvação. Então, dentro desses 3 campos, se nós colocarmos que eles antes de mão dadas, com certeza nós vamos ter vitória. É coisa certa, a vitória é certa. O primeiro campo é o campo físico, que é o campo natural, onde nós nascemos aqui nesse planeta Terra. E não tem como nós obter sucesso no campo, que é o segundo campo, que é o campo sobrenatural, que é o campo da fé, e o terceiro campo, que é o campo eterno, que é voltado à nossa vida eterna, que é o nome escrito no livro da vida, se nós não nos organizar aqui no campo físico. É aí onde mora todo a questão do segredo para que o homem possa ter sucesso. Sucesso no sentido de vida com Deus. Não estou falando em questão de sucesso de vida secular. Estou falando de sucesso de pessoas cristãs, pessoas que querem morar no céu. Então, nesse primeiro campo aqui, nós precisamos nos organizar. E pastor Edson, mas como assim? No livro de Lucas, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, é o que eu vou estar passando essa referência para poder dar base no que eu quero falar nesse primeiro campo. Lucas 14, 28 fala assim: pega a sua Bíblia, consulte lá para você ver como Deus é bom e maravilhoso, e nos ensina a nós ser organizado aqui nesta terra como cidadão terreno. Se organizar, organização em todos os sentidos, para que a gente possa ter sucesso em Jesus Cristo. Então a Bíblia fala no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, fala assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia-se se tem os recursos necessários para edificá-la? Então você vê que a palavra de Deus ela é tão boa e maravilhosa que ela nos ensina a ser organizado. Nesse campo físico é aonde nós demos o passo para Jesus. Nesse campo físico foi aonde nós caminhamos e fomos até a igreja, fomos lá no grupo familiar, ou lá nas células, depende do ministério que trabalha. Fomos e aceitamos Jesus no meio da rua, dentro do ônibus, dentro do mercado, sei lá, enfim, aonde você aceitou Jesus é um campo físico, é o nosso é o planeta Terra. Então foi o primeiro passo que nós demos
foi esse, no campo físico, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Foi isso que nós fizemos, todos nós fizemos. Nós que somos crentes em Jesus, fizemos essa ação maravilhosa que foi aceitar Ele, dentro desse campo físico aqui, dentro desse planeta Terra aqui, pisando, humanamente falando. Então, é aí que começa a organização, porque Deus está nos dando uma oportunidade. Deus nos deu uma grande oportunidade, que foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Por isso que você pode ver lá no livro de João, capítulo 19, versículo 30, que quando Jesus estava sendo crucificado ali, as suas últimas palavras que ele falou foi: está consumado. Está consumado, ou seja, a vitória está consumada, a vitória está aberta para todos aqueles que queiram me aceitar como único e suficiente Salvador. Então, dentro desse campo físico, é onde Deus está dando a oportunidade para toda a humanidade, para todo ser humano. Por isso que Jesus, ele foi crucificado de braços abertos. Por que os braços abertos? Os braços abertos, ali dá para entender, e eu consigo ver, no sentido de na base horizontal. Quer dizer, ele estava ali de braços abertos, dando uma simbologia que diz assim: olha, eu estou de braços abertos, morri de braços abertos, fui crucificado de braços abertos, no sentido horizontal, para dar uma oportunidade a todos no campo físico. Quer dizer, os braços abertos está simbolizando parte horizontal, terra, terreno, superfície, física. Já a parte da estrutura do corpo, que é para cima na cruz, está simbolizando a parte vertical, que é o que? Parte da fé, parte eterna, que é a salvação. Eu consigo ver isso, hoje eu consegui ver isso, voltado à crucificação de Cristo. Uns braços abertos, está simbolizando uma oportunidade a todo ser humano na terra. Ele está abraçando todos que vêm a Ele, Ele está de braços abertos para recebê-lo como filho. Mas para isso precisamos aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Ninguém nasceu predestinado a ser salvo, como alguns pregam por aí. Isso não é correto. Se nós tivéssemos já nascido predestinado para ser salvo, não precisaria Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário. Não precisaria, não. Já estou predestinado mesmo, vou ser salvo de qualquer maneira. Não. Por isso que Deus, ele abriu a questão do livre-arbítrio, a livre escolha. Até os anjos lá no céu tinham a livre escolha de servir a Deus ou não. Por isso que Lucifer, que era um anjo de luz, ele deu a sua escolha, não quis servir a Deus e foi lançado do céu para a terra. Então você observe só que nós estamos tendo uma oportunidade tão grande que nem os anjos teve, nem os anjos teve. Então, dentro desse campo físico aqui que eu estou te falando, nós temos que ser pessoas organizadas, porque se nós não for organizar, não organizar as coisas, nós não vamos conseguir vencer e não vamos conseguir ser vitoriosos. Por que tem muitos crentes fracassados? Porque no campo físico ele deu suas primeiras atitudes, aceitou Jesus, muito bem, está indo para a igreja, campo físico, entra um pouquinho no sobrenatural, que é o campo da fé, aí crê que isso não está escrito no livro da vida e para ele basta só aquilo ali. Não, é onde mora o perigo. Se nós não nos organizar nesse campo físico, a nossa fé é falsa. A nossa fé, ela é mera mentira, não é verdadeira. Por que assim, pastor? Porque muitos fracassam justamente porque eles não são organizados no campo físico. Organização emocional, organização
no sentido psicológico, organização familiar, organização financeira, organização profissional, organização conjugal, organização no sentido de relacionamento interpessoal, organização em todos os sentidos na terra. Seu nome está limpo na praça, seu nome não está em SPC, seu nome não está lá dentro das fichas criminais. Quer dizer, você é uma pessoa na terra 100%, não tem nenhuma restrição no seu nome. Por isso que é importante a organização. E muitas vezes as pessoas que já aceitaram Jesus, que o seu nome já esteve em restrições policiais, em cartório, em SPC, em delegacia, já foi preso, enfim. Mas a Bíblia fala que Deus passa a borracha ali, joga tudo aquilo no mar do esquecimento e dá uma nova oportunidade para a pessoa. Quer dizer, por isso que vem um novo nascimento. A pessoa nasceu de novo, né? Um nascimento espiritual. Quer dizer, o campo da fé. Você recebeu um novo coração, né? Uma nova visão, uma nova caminhada para ser alguém nesta terra e no futuro a vida eterna. Então é importante que a gente entenda isso. Por isso que Jesus, ele exortou a Marta, né? Foi visitar a Marta e a Marta lá estava preocupada em fazer comida, varrer a casa, lavar roupa, enfim, fazer de tudo. E Jesus chegou e mandou a Marta parar. Para, Marta. Ei, você está muito preocupada. Você está muito isso e aquilo. Então, o próprio Jesus exortou a Marta para que ela observasse mais a palavra. Ela estava voltada mais ao campo físico, organizando o campo físico, estava uma beleza, se organizando ali, o campo físico, mas Deus ele falou disso, calma aí, Marta, o campo físico está bem organizado, mas vamos partir para o campo da fé, o campo sobrenatural, vamos ouvir um pouco aqui o que eu tenho para falar, porque é isso que muitas vezes a gente fracassa, porque a gente organiza tudo, mas aí pensa que só organizou o campo físico e acabou, não precisamos fazer mais nada. Precisamos. A organização ela é geral. Organização no campo físico, organização no campo sobrenatural, que é o campo da fé, e o nosso nome escrito no livro da vida, que é um tipo de organização. Então, nós precisamos estar organizados no campo físico, precisamos estar organizados no campo sobrenatural, que é o da fé, e precisamos estar organizados com o nosso nome escrito no livro da vida, para que a gente partir desse campo físico, né, e for morar com Jesus, quando chegar lá, verdadeiramente o nosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. E aqui nós vemos um exemplo, voltado à questão do campo físico, que precisamos ser organizados, se organizar no campo físico, para a gente não ser fracassado. Vemos a pessoa de Pedro. Pedro, lá no livro de Marcos, capítulo 6, 45 ao 56, fala que Pedro, ele afundou ali por falta de organização. Você vê que Pedro, ele começou a andar por cima do mar, ali estava organizada a sua parte emocional, estava ali dentro do campo da fé, mas a partir do momento que o vento começou a dar nele, vento, parte física, começou agredir o seu corpo ali, o vento, a tempestade, aí Pedro tirou o olhar de Jesus, quer dizer, saiu do campo da fé e voltou para o campo, só para o campo físico, e aí ele começou a afundar. É aí que mora o perigo. Você ou eu estamos andando com o Senhor, né? Sobrenatural, andando por cima do mar, andando por cima das situações, né? Pisando por cima das situações adversas. Aí chega um momento que vem um mero vento na nossa vida e aí nós começamos a afundar, porque tiramos o olhar de Jesus, quer dizer, saímos do campo da fé. Quando nós saímos do campo da fé, nós vamos afundar, começamos uma maravilha no campo físico, saímos do campo físico, entramos no campo da fé, começamos a caminhar, começamos a ser abençoados, mas a hora que vem qualquer problema,
nós afundamos, não continuamos caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo. Que esta caminhada por cima do mar que Pedro estava caminhando é uma simbologia que é como nós estamos caminhando em direção a Cristo, estamos caminhando em direção ao céu. E aí Pedro afundou, mas Jesus é tão maravilhoso que foi lá e pegou nas mãos de Pedro e ergueu ele, né? Então, dentro dessa reflexão bíblica, que é o campo físico aqui, que é o campo sobrenatural da fé e o campo eterno, temos que observar bem para que a gente não se perca de maneira nenhuma, porque aqui ele fala que nós devemos calcular. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recurso necessário para edificá-lo. Então temos que parar e analisar se temos verdadeiramente condição de continuar aquela obra. Isso, em outras palavras, quando nós fazemos um investimento em uma pessoa, no sentido da fé, temos que calcular o que nós vamos gastar com aquela pessoa, tanto no sentido físico, tanto no sentido espiritual, tanto no sentido emocional, tanto no sentido psicológico, em vários sentidos. Vamos calcular, será que eu tenho condição mesmo de ajudar essa pessoa? Ele vai aceitar Jesus. Será que eu tenho capacidade mesmo de ajudar ele? Porque muitas vezes a pessoa aceita Jesus, nós investimos nas pessoas, a pessoa aceita Jesus, aí você acha que a pessoa já pode viver só. Ele se vira, já aceitou Jesus mesmo, seu nome já está escrito no livro da vida, ele se vira para ter fé só. Não. Quando a pessoa está no campo físico, todo ser humano no campo físico, nós ajudamos ele a sair do campo físico, entra no campo da fé, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo, e entra no campo da vida eterna, que o seu nome está escrito no livro da vida, nós não paramos por aí. Calculamos o que nós vamos gastar. E se nós dermos conta, vamos lá e faz o que precisamos fazer. Ajudar a pessoa até o fim. Porque tem pessoas que estão aí fracassadas porque nós fomos lá, corremos atrás da pessoa, a pessoa veio visitar a igreja, aceitou Jesus, né? O seu nome foi escrito no livro da vida, e aí nós dizemos, não, basta, para ele já dá conta de tudo. E não dá não. Não dá conta. Por isso que Pedro afundou. Estava com Jesus, mas não estava ainda 100% não estava organizado. Pode ser organizado. Você vê que quando Pedro se organizou, a primeira pregação de Pedro se converteu 3.000 almas. O próprio Jesus falou, Pedro, quando tu se converter, vai e prega para seus irmãos. Pedro cortou a orelha de gente, né? Pedro era assim, meio carnal. Por quê? Porque ele ainda estava vivendo só no campo físico, né? Ele não estava se organizado no campo físico, estava meio variado ainda no campo físico. Então, o campo físico é onde nós vamos nos organizar, botar tudo em dia, porque a partir do momento que nós saímos deste campo físico um dia e, por exemplo, partimos dessa vida, meu filho, se nós não recebemos essa grande oportunidade de se organizar aqui, né, e nós não nos organizamos, não pense que lá do outro lado você vai ter tempo para se organizar, ou vai se arrepender, ou vai fazer alguma coisa para se organizar, porque não consegue mais não, acabou, já era. A Bíblia fala que quem está de lá não passa para cá, nem daqui passa para lá. Então existe um grande abismo. Não tem. É por aí. Então não funciona assim. As pessoas pensam que morrer, chegou lá do outro lado, eu vou ter uma oportunidade de me organizar lá e ser salvo. Tem alguns que até criam esperança para as pessoas, que dizem que existe um purgatório lá do outro lado, existe uma reencarnação. É tanta besterola que a gente ouve que só Jesus na causa, dando esperança às pessoas, uma esperança que não é verdadeira. Então, a organização é aqui, se organizar em todos os sentidos, organizar a sua vida no campo físico com Jesus, ir para a igreja, congregar, né? Em primeira mão aceitar Ele como o único suficiente Salvador, receber os dons espirituais, né? Estar
em dia com o Senhor, para quando um dia você sair desse campo físico e entrar no terceiro campo, que é o campo da vida eterna, com certeza você está salvo em Jesus. Porque quando nós chegarmos lá no céu, nós não precisamos do segundo ponto, do segundo campo, que é a fé. Precisamos de fé lá no céu. No céu precisamos de fé. A fé nós precisamos dela aqui, enquanto nós estamos aqui nesse campo físico. Então, no campo físico nós precisamos de fé para viver, para caminhar, para prosseguir, para vencer as dificuldades, para um dia nós estarmos lá no terceiro campo, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Porque lá em Apocalipse, lá no capítulo 20, 11 até o 15, fala que aqueles cujos nomes não forem contados no livro da vida, eles vão ser lançados no lago de fogo. Então, precisamos e precisa que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. No livro da vida. Você vê que a caminhada, ela é séria. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, dando uma oportunidade a toda a humanidade, a todo ser humano tem a oportunidade de ser salvo. Mas nem todos querem ser salvos, nem todos querem ser mais do que vencedores. Aí é uma questão de cada um, mas a oportunidade Deus está dando para todos. É como o sol é para todos, a chuva é para todos. Deus não dá chuva só para o crente, Deus não dá o sol só para o crente, não, é para todos. Então, quando Jesus morreu ali de braços abertos, estava ali simbolizando a oportunidade para todo ser humano. Se quiser ser salvo, ele está de braços abertos para receber todos de igual modo. Então, é por isso que Deus falou comigo nesta manhã: ei, meu filho, campo físico, se organize, coloca coisas em dia, bota o altar em dia, bota a vida em dia, coloca o seu nome em dia, tudo em dia, porque não quando você entra dentro do segundo campo, que é o campo da fé, que você vai agir com sua fé, não há resultado. Por que não há resultado? Porque no campo físico você está desorganizado. No campo físico você está com raiva de um. No campo físico você está com rancor de outro. No campo físico você não perdoa o seu vizinho, não perdoa o seu irmão. No campo físico você está de mal com o pai, de mal com a esposa, de mal com o filho. No campo físico você está de mal com tudo. E aí quando você entra no campo da fé, que quer agir, não consegue ter resultado. Porque a sua fé é em Jesus Cristo. E Jesus não vai agir, não vai te abençoar, você todo desmantelado no campo físico. Tem que colocar as coisas em dia para poder você entrar no campo sobrenatural da fé, e quando você fizer o seu pedido ao Senhor, Ele vai te responder na hora, né? Então, dentro dessa reflexão, você tem que ter o maior cuidado, irmão. Maior cuidado, tem que ter cuidado, tem que se se examinar todos os dias nesse campo físico. Por que muitos estão aí, começaram até bem a sua caminhada cristã? No campo físico, organizar as coisas, no campo espiritual, que é o voltado à fé, beleza, mas chegou um certo ponto na vida, na caminhada, que se enrolaram todinho. Quer dizer, não tiveram uma organização no campo físico, não se organizaram. Você vê aí tantos pastores se suicidando, pastoras e pastores matando seus maridos, executando os seus companheiros. Rapaz, está uma maior bagunça. Por quê? Porque são pessoas que começaram até bem, mas no meio do fim se desorganizaram. Nome no SPC, nome no Serasa, nome em delegacia, nome em cartório, protesto para tudo que é lugar, todo enrolado, todo embaraçado. E aí, meu filho, quando ele entra no campo sobrenatural, que é o segundo campo, que é o campo da fé, para resolver os seus problemas, não consegue resolver, porque ele vai entrar no mundo espiritual para guerrear contra Satanás, guerrear contra os demônios. Aí ele não tem força, ele não tem crédito no mundo espiritual. Aí o diabo vence ele.
E Deus não pode fazer nada, absolutamente nada, porque Ele vai agir na vida dos seus filhos conforme a organização no campo físico e conforme a questão da fé. Se está organizado no campo físico, com certeza a sua fé também está organizada. Se não está organizado no campo físico, na fé também não está organizado, e nem o nome da pessoa também não está 100% lá, né, no livro da vida, não. É capaz que nem esteja. Então, meu irmão em Jesus Cristo, dentro dessa reflexão, que já está 25 minutos, dá para você entender o que eu quero falar com você. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente. Se você não se organizar aqui nesta terra, nesse primeiro capítulo da vida, aqui nesse campo físico, nesse campo natural da coisa, meu irmão, meu pastor, obreiro em Jesus Cristo, fica difícil demais a gente acreditar que você tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Porque o tanto de pessoas desorganizadas que a gente vê por aí, olha, meu irmão, fica muito difícil. Vida com Deus não é uma vida desorganizada, não. Quer dizer que o céu é aí de qualquer jeito? O céu é todo desorganizado? Deus é todo desorganizado? Não existe uma ordem de essência das coisas. Então, aceitou Jesus Cristo, nós temos que ser o mais organizado possível. O mais organizado possível. Comprou, pagou, fez seus compromissos, honre com seus compromissos como um cidadão terreno, porque o tanto de escândalo que a gente está vendo por aí, né, é muita coisa. Aí quando os verdadeiros se levantam para pedir uma ajuda missionária, é a maior luta para receber uma ajuda missionária, porque os falsos pastores escandalizaram o evangelho. Aí as pessoas passam nem a acreditar nem em ninguém, acha que todo pastor é ladrão, acha que todo pastor é igual, acha que todos os filhos de Deus, os crentes, são igual. Não é assim que funciona. Então existe em todos os campos da vida, existem os verdadeiros e existem os falsos. Tudo existe isso, o verdadeiro e o falso. Então é muito maravilhoso quando nós fazemos as coisas corretas, as coisas justas, as coisas maravilhosas. Então, esses três campos precisam andar de mão dadas. O campo físico, o campo espiritual, que é voltado ao sobrenatural, que é a nossa fé, e o campo eterno, que é voltado à nossa salvação com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos organizados no campo físico, nós também estamos organizados no campo sobrenatural. E também nós estamos organizados no terceiro campo, que é o campo voltado à nossa salvação. Tudo se resume aqui no campo físico, não adianta. Tem uns que falam até assim, eu aceitei Jesus, eu não estou mais nem aí, não vou me esforçar mais, não vou fazer uma faculdade, não vou mais estudar, não vou me esforçar mais, porque Jesus está voltando. Isso é uma mente desorganizada e Deus não aprova. De maneira nenhuma. Você aceitou Jesus, continua se organizando, continua estudando, vai estudar, vai se formar, porque Jesus vai voltar e diz que vai encontrar as coisas tudo normal. Nós temos que estar esperando o Senhor Jesus Cristo, como Ele vai demorar muito tempo, e temos que esperar Jesus Cristo como Ele vai voltar hoje. Mas nós não podemos parar de sonhar, nós não podemos parar de estudar, nós não podemos parar de buscar as coisas que precisamos fazer nessa terra, nesse campo físico, porque não, nós entramos dentro de uma situação de pessoas desorganizadas, de pessoas sem juízo. Já pensou? Eu aceito Jesus, agora não quero mais trabalhar. Eu aceitei Jesus, não quero mais fazer uma faculdade. Eu aceitei Jesus, eu não corro mais atrás do meu sonho, porque agora Jesus vai voltar e isso nada adianta mais. É claro que nós não vamos levar nada dessa terra, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, precisamos ser organizados e precisamos ser abençoados. A Bíblia fala que Deus vai nos abençoar aqui 100% nessa terra. E por fim, a vida eterna. Deus não vai levar ninguém para o céu fracassado. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor.
Quer dizer que a igreja, a noiva de Cristo, ela é mais do que vencedora. Deus não vai levar a sua noiva lá para o céu como fracassada não. Diz que quando Deus vier arrebatar a sua igreja, lá vai ser festa. Muita festa. As bordas do cordeiro é o quê? É festa. Ou acha que Deus vai vir arrebatar a igreja, com a igreja toda de cabeça baixa, toda derrotada, fracassada, e vai fazer o quê? Festa? Festa se faz quando tem vitória. Quando há vitória. Então, Deus ele vem resgatar o seu povo, vem arrebatar a igreja, porque é uma igreja vitoriosa, mais do que vitoriosa, vai levar para o céu, vai arrebatar. Mas nós não podemos parar nesse campo físico e aí desleixar de tudo. Não. Temos que ser pessoa organizada. Já vi casos que a gente ia visitar o oveiro, quando chegava na casa do oveiro, meu Deus, era muito difícil a situação, muita coisa desorganizada. E não podemos ser assim. Temos que ser organizados no campo físico, em todos os sentidos, em casa, no trabalho, na igreja, na nossa vida profissional, em todos os sentidos temos que ser organizados dentro desse campo físico, para que a gente possa obter sucesso nos outros dois campos, que é o campo da fé e que é o campo da vida eterna, que não está escrito no livro da vida. Senão, nada disso vai adiantar, porque a própria palavra de Deus fala lá que se nossos nomes não estiver escrito no livro da vida, olha, nós vamos ser lá, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Quer dizer assim, foi fracassado. Por que fracassou? Porque passou a vida inteira na terra sem se organizar, não organizou a sua vida espiritual, não organizou a sua vida voltada à salvação, não organizou a sua vida em todos os sentidos, não se organizou. Aí veio os vendaval da vida, veio as tempestades da vida e logo derrubou o crente. E a Bíblia fala que aqueles que estão edificados em Cristo, jamais as suas casas vão cair. Jamais a sua fé vai ser naufragada. De maneira nenhuma. A fé do crente só é naufragada quando ele não é organizado no campo físico. Tudo começa no campo físico. Tudo começa aqui, onde você está pisando. Para poder você receber resultado vindo do céu, você precisa se organizar, porque tudo começa de baixo. Quando o véu do tempo foi rasgado ao meio, né? Justamente para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Vamos ter acesso ao Pai como? É de cima para baixo? Não, é de baixo para cima, e vamos ter comunhão com Deus. É no vertical, é no sentido vertical que nós estamos falando com o Senhor. No sentido horizontal é a organização terrena. Por isso que Jesus estava ali de braços abertos, dizendo assim: ei, se organize aqui nessa terra, se organize para poder você subir, porque eu estou aqui de braços abertos, dando uma oportunidade a toda a humanidade, a todo ser vivo nessa terra, para que um dia ele possa subir para o céu, morar comigo na eternidade. O seu nome está escrito no livro da vida. Então, crente, essa é a reflexão. Quer ter vitória? Se organize no campo físico, se organize no campo da fé, botando a sua fé em prática, crendo no Deus tão poderoso que nós aceitamos, e crendo que o seu nome está escrito no livro da vida. Não deixe que Satanás te engane, para você ser uma pessoa desorganizada, ser uma pessoa assim, toda confusa, toda enrolada com essas coisas dessa vida. Não podemos ser enrolados com nada nessa vida, porque se nós esperarmos só nessa vida, como diz o apóstolo Paulo, somos mais do que miseráveis, somos os piores miseráveis dessa terra. Por isso que eu fico preocupado quando eu vejo crente desorganizado. É porque estou isso, porque estou aquilo. A gente olha assim: está faltando organização aí, está faltando administração. Se administrar as coisas corretas, com certeza você vai ter um pouquinho. Eu não estou dizendo que você vai ser milionário, mas estou falando de organização. A organização vai fazer o quê? Vai fazer que você seja rico em Cristo Jesus. A organização vai fazer com que o pão não falte na sua mesa. A organização vai fazer com que você
não precisa estar pedindo esmola, de maneira nenhuma. Seja organizado. Por isso que a Bíblia fala relacionada à formiga, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, quer dizer assim, a formiga ela é organizada, ela trabalha, busca tudo que pode fazer no verão, leva para dentro do formigueiro, armazena lá para quando chegar o inverno, que não pode, ela não pode fazer muita coisa, lá tenha, né, o sustento. E aí Deus falando comigo, por que tem muitos crentes que vivem na prova? Porque não se organiza. Porque se você se organizar, você vai ter um depósito. A comida não vai faltar na tua mesa, você vai ter um caixa, né? Quer dizer assim, você quando o negócio apertar, você vai lá nas dispensas, você tem um pouquinho de dinheiro, você tem comida, você tem uma boa roupa para vestir, você tem um bom calçado para calçar, você tem uma casa para morar, você tem um carro para fazer os seus afazeres. Então, isso é organização. Por isso que voltando na questão empresarial, por que muitas empresas descem, fecham as portas? Porque não tem organização. Não se organiza, não tem administração de nada naquela empresa. Aí a empresa afunda. A empresa afunda. Com certeza ela vai afundar. Se o fundador daquela empresa for um crente em Jesus, ele já tá sabendo, beleza, eu vou colocar minha fé em prática. Mas a fé em prática só pode ser colocada quando ele tem uma boa administração, uma boa organização, porque não adianta dizer que tem fé, vai botar o negócio para funcionar, mas não tem organização, não vai adiantar nada, não anda. Para andar tem que se organizar, tem que administrar o negócio bem correto. E para você administrar, tem cursos maravilhosos aí, tem bons profissionais que ensinam a pessoa a ser bem organizado no campo físico, né? E aí você que é cristão, busca mais do Senhor, igual eu estou buscando. Deus me deu esses 3 campos hoje pela manhã, o campo físico, o campo sobrenatural, que é o da fé, e o campo eterno. Então, se está tudo correto dentro desses 3 campos, aí você vai fazer o quê? Vai só receber a bênção, vai ser só abençoado, vai prosperar, vai progredir em todos os sentidos. As pessoas vão olhar para você e vai ver como uma árvore plantada ao lado de um ribeiro, como diz lá o Salmo 1. Você está ali plantado na beira de água, as suas folhas sempre verdinhas, a sua vida sempre maravilhosa. As pessoas olham para você e dizem, beleza, está abençoado, está dando fruto. Por quê? Porque é uma pessoa organizada no campo físico, é uma pessoa que quando chega no segundo campo, que é o campo da fé, ele fala com Deus e Deus opera na hora. E ele sabe que no terceiro campo, que é o campo da vida eterna, o seu nome está lá escrito no livro da vida. Aí quando você está em cima do altar, você está cheio de autoridade, você está cheio de Deus para passar para as pessoas. Por isso que acontecem os milagres, que são pessoas que estão conectadas no campo físico, tá tudo certinho a sua vida no campo físico, tá tudo certo a sua vida no campo sobrenatural da fé, tá tudo certo na sua vida revoltada à vida eterna. Ele tem essa certeza, porque o próprio Espírito de Deus ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a conclusão do assunto. Como sabemos que somos salvos? Como sabemos se nosso nome está escrito no livro da vida? O próprio Espírito fala no nosso Espírito que nosso nome está escrito no livro da vida. Tá bom, meu irmão? São 38 minutos de reflexão nesta noite e que Deus venha te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. E aí vai estar aí no canal essa reflexão aí. Compartilhe com as pessoas para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe. Shalom.